Boas-vindas a mais uma análise detalhada, um conteúdo orgulhosamente trazido pela Ford College. Bom, vamos direto ao ponto. Imaginem que estamos dentro de uma oficina de engenharia daquelas de altíssima precisão. Nas últimas sessões, a gente passou horas debruçados sobre a prancheta de desenho, projetando peças individuais, testando materiais e ajustando cada engrenagem. Mas hoje? Hoje é o dia em que o projeto sai do papel e vira uma realidade mecânica. Vamos dissecar o projeto final e implantar um ponto de entrada de programa funcional na rede Solana. Basicamente, é aqui que o nosso código deixa de ser pura teoria e passa a ser uma máquina de verdade em pleno funcionamento. E para entender bem onde estamos, vamos dar uma olhada na nossa linha do tempo de construção. Na fase 1, a gente fabricou aquelas peças isoladas, lembram? Criamos os stubs de interação, implementamos a serialização Bosch. Foi um trabalho bem minucioso, de microengenharia mesmo. Agora, estamos na fase 2, o hoje. É o momento da montagem final. Vamos pegar todas essas peças que foram meticulosamente usinadas e encaixar tudo num sistema coeso. E assim que essa máquina estiver rodando lisinha hoje, a fase 3 vai nos levar a acoplar bibliotecas de cliente ainda mais robustas no futuro. Mas primeiro, foco total na montagem de hoje. E para manter a nossa inspeção técnica super organizada, a nossa agenda é a seguinte. Primeiro, o grande projeto final. Depois, o que entregar. Em seguida, montando as peças, verificando o funcionamento e, por fim, a nossa conclusão e os próximos passos. Então vamos lá. Seção 1. O grande projeto final. A nossa realidade mecânica. Como a gente acabou de falar, esse é o exato momento em que a teoria e aquelas peças soltas viram uma realidade mecânica de verdade pronta para ser implantada na blockchain. Chega de simulações isoladas, agora é a hora de construir o artefato final. E isso ilustra perfeitamente o conceito central do nosso projeto, que é o ponto de entrada do programa. Pense nisso não só como linhas de código, mas como uma câmara de descompressão de segurança, tipo um airlock mesmo. Imagina uma nave espacial. Não dá para simplesmente abrir a porta para o vácuo do espaço, certo? É preciso um airlock para receber com segurança o que vem de fora, analisar a pressão e só então liberar a entrada. O ponto de entrada faz exatamente a mesma coisa. Ele recebe com toda a segurança as instruções brutas do cliente, valida cada byte ali dentro, analisa a estrutura lógica e só então despacha a instrução lá para o motor central do programa. É literalmente a principal válvula de segurança de todo o sistema. Avançando para a seção 2. O que entregar? A documentação do nosso projeto. Em qualquer obra grande de engenharia, a máquina não é nada sem a documentação correta, não é mesmo? Vamos tratar as entregas de hoje como os documentos necessários para o registro da nossa patente. Sem essa documentação bem redigida, a máquina não é homologada de jeito nenhum. Então, o ponto crucial aqui é essa lista de inspeção, que tem 3 pilares. Primeiro, o artefato, que é o nosso binário compilado do programa. A evidência exigida para ele é o script de build e a verificação é a implantação bem-sucedida que gera um ID de programa. Segundo pilar, o arnês de teste do cliente, um script executável que prova que a nossa máquina pode ser operada externamente. E o terceiro é o log de verificação. Sinceramente, não existe alívio maior no mundo do desenvolvimento do que olhar para a tela do terminal e ver todos os testes passando, tudo verdinho e os logs brilhando sem um único erro. É a prova definitiva de que a nossa patente é válida e o sistema funciona. Seção 3. Montando as peças. É a hora do encaixe impecável. Agora que a gente vai sujar as mãos com graxa digital. É o momento onde as engrenagens do programa em Rust e do cliente em TypeScript precisam finalmente se encaixar com perfeição. Reparem bem na simetria absoluta que isso exige. De um lado da nossa planta técnica, temos o entry point em Rust, esperando uma estrutura de dados super específica através do Bosch. E do outro lado, o cliente em TypeScript enviando exatamente esse mesmo mapeamento de esquema. É como juntar as duas metades de um molde mecânico. Se rolar 1 milímetro de diferença ou, no nosso caso, qualquer incompatibilidade na ordem dos bytes, o famoso endianness, o resultado não vai ser um errinho sutil. É o caos absoluto e total na máquina. Tudo tem que estar espelhado de forma perfeita. E é justamente esse nível de precisão que nos leva a esta regra de ouro. Sempre trate a deserialização como um limite explícito de segurança. Pensem na deserialização como uma válvula de admissão do nosso motor. Fazer aquelas verificações prévias, tipo validar o tamanho dos dados e fazer análise segura usando o Bosch, é o que previne os temidos panics em tempo de execução. Porque, convenhamos, se entrar lixo no sistema, o nosso airlock tem que travar imediatamente e rejeitar essa carga, antes que isso quebre todas as engrenagens internas do programa. Partindo para a seção 4. Verificando o funcionamento.
Nossa inspeção e diagnósticos. Então, a máquina está montada. A câmera de descompressão está selada. É o momento de virar a chave, ligar a energia e inspecionar os diagnósticos bem de perto. Vamos ver como isso funciona na prática passo a passo num procedimento de inicialização bem rigoroso. Passo 1. Compilar o programa, que é basicamente transformar o nosso código na peça física lá da blockchain. Passo 2. Iniciar um ambiente, que pode ser o validador local ou a DevNet. Passo 3. Implantar o programa, ou seja, instalar essa peça no motor principal. Passo 4. Executar o arnês do cliente, que é dar a partida e enviar as instruções. E por fim, o passo 5 é o nosso diagnóstico, coletar os logs para garantir que não tem fumaça saindo de lugar nenhum. E para ter certeza absoluta de que esse projeto final é um sucesso, a gente tem 3 checkpoints de verificação vitais. São as nossas checagens de segurança finais antes de apertar o botão de lançamento. Primeiro, o programa precisa de fato estar implantado e acessível, respondendo certinho às chamadas RPC. Segundo, os logs de desserialização têm que bater perfeitamente com os payloads que foram enviados, o que prova que os nossos esquemas estão alinhados. E o terceiro, as asserções do cliente precisam passar sem nenhuma falha. Se qualquer uma dessas 3 coisas falhar, a máquina volta direto para a bancada de testes, sem chorro. Agora, o que é realmente interessante e incrivelmente satisfatório é ver esse resultado aqui. Quando a gente despeja aqueles dados brutos, que parecem só uma sopa de números hexadecimais ininteligíveis, e aí o log do programa devolve exatamente os campos estruturados, bonitinhos tipo amount 42, ver esses dados sendo perfeitamente traduzidos pelo nosso airlock em algo que a máquina entende, olha, isso traz um nível de satisfação que poucas coisas no mundo da engenharia de software conseguem igualar. É a prova visual de que tudo funciona. E com isso, chegamos à seção 5. Conclusão e próximos passos. O nosso selo de aprovação. É hora de pegar aquele carimbo gigante de aprovação e estampar com orgulho nesse nosso plano mestre de engenharia. Vamos só recapitular as principais lições que ficam gravadas nessa nossa planta de hoje. Primeiro, a gente estabeleceu com sucesso um limite de segurança explícito no ponto de entrada, prevenindo falhas críticas logo de cara. Segundo, alcançamos aquele espelhamento preciso e vital de esquemas entre o cliente e o programa usando o BORCH. E terceiro, nós garantimos uma automação reprodutível. A importância de ter scripts de construção muito claros e testes determinísticos significa que esse trabalho que a gente fez não é apenas funcional, ele é altamente auditável e portátil. Qualquer pessoa da equipe pode pegar essa nossa patente e reconstruir o maquinário do zero. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem instigante para pensar. O que acontece quando a gente tenta escalar essa máquina perfeitamente usinada usando bibliotecas avançadas de cliente da Solana? Bom, é exatamente esse desafio que será explorado na nossa próxima fase. Muito obrigado por acompanharem essa análise detalhada e lembrem-se, para saber mais sobre desenvolvimento na blockchain, arquitetura Web3 e mergulhar ainda mais fundo nesses temas, acessem Ford College. A Ford College tem todos os recursos educacionais que a gente precisa para dominar essas tecnologias. Continuem construindo com precisão e a gente se vê na próxima análise. Até lá!